Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos resolver o PET 2, volume 2, para o nono ano do ensino médio, semana 1. Essa semana ele vai falar sobre a notação científica e o estudo das potências, que é um assunto super importante, principalmente em outras áreas das ciências exatas, como a física e a química. Ele vem aqui abordando alguns exemplos, algumas atividades para a gente fazer, para a gente entender a ideia da notação científica. Eu vou aqui para as atividades que começam lá na página 28. Ele fala assim, ó, escreva os números abaixo em notação científica. Eu costumo dizer para os meus alunos que a notação científica nada mais é do que escrever ou um número grande ou um número muito pequeno de forma mais abreviada, de forma mais curtinha. Como assim? A gente sempre tem que representar com esse número um dígito inteiro, tá? E potências de 10. Como assim, professor? Olha o que eu tenho aqui, ó. 5, 1, 2, 3, 4. A gente tem aqui, ó, seria 5 milhões, 5 bilhões, 5 trilhões. Como que eu vou escrever esse número usando notação científica? Eu coloco 5 e eu conto quantos zeros eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 5 vezes 10 elevado a 12. Pronto, acabou. É uma anotação mais curtinha, uma forma mais curtinha de escrever o mesmo número. Isso porque é um número muito grande. E quando é um número muito pequeno, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou contar aqui também. A vírgula está aqui. Para ser notação científica, sempre tem que ter um algarismo só aqui sozinho. Ou seja, ó, a minha vírgula está aqui e ela deveria ficar aqui, ó, um dígito. Quantas casas eu desloquei? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, ficaria 7 vezes 10 elevado a 6. Porém, como esse número é com vírgula, ó, fica menos 6. Olha qual que é a situação. Mesma ideia, ó. Olha o que eu tenho aqui agora. Quando um número não tem vírgula, é como se a vírgula estivesse aqui. O que a gente vai fazer, então? Para ser notação científica, eu só posso ter um algarismo antes da vírgula. Seria isso, ó, 5,86. Quantas casas eu tenho entre uma vírgula e outra? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 5,86 vezes 10 elevado a 13. E por último, aqui o 4, mesma ideia, ó, eu só posso ter um número antes da vírgula. Então, minha vírgula teria que parar aqui, ó, 5,874. Porém, quantas casas eu vou ter que deslocar essa vírgula para a gente conseguir escrever em notação científica? A vírgula original aqui, onde eu quero que ela fique aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 10 seria elevado a 6, como é um número decimal, um número pequenininho, expoente negativo. Observa que é um conceito bem simples, não é conceito difícil, mas você precisa praticar. Você precisa entender essa ideia da notação científica. Como eu disse, no início do vídeo, a gente vai precisar disso lá na física, na química e em outras áreas. Tá? Seguindo aqui, ele coloca algumas operações para a gente fazer. Então, vamos para as operações. Ó, aqui, observa que ele está multiplicando esses dois números. Qual é a maneira mais simples de fazer esses cálculos? Transforma os dois números para notação científica. O primeiro, ó, vai ficar 4, 3, 6, 9, 12. Então, 4 vezes 10 elevado a 12. O segundo vai ficar, ó, 1. Quantas vezes a vírgula vai deslocar? 3, 6, 7 vezes. Como é número decimal, a 7. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, eu vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. 10 elevado a 12, vou até reescrever aqui só para você entender a ideia, ó. Quem não é potência de 10, eu vou juntar. Quem é potência de base 10, eu vou juntar também. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. É o tanto que eu vou deslocar aqui. Então, eu vou fazer, ó, 4 vezes 1, 4. E aqui eu vou usar as propriedades de potência.
Multiplicação de potência de mesma base, ó, menos 7. Coloquei 17 ali. O que a gente vai ter, ó? Multiplicação de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Cuidado que quando eu somo, ó, fica 12 mais menos 7. Isso vira 12 menos 7, que é 5. Então, aqui a gente vai ter 4 vezes 10 elevado a 5. Essa vai ser a nossa ideia. Ah? Aqui agora, ó, mesma coisa. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, 7 vezes 10 elevado a 7. Transforma o outro para potência, ó. 1,5. Andei duas casas só. Vezes 10 a menos 2. 7 vezes 1,5 dá 10,5. Vou fazer de novo aquela mesma ideia, tá? Vou separar aqui só para você lembrar. 7 vezes 1,5, 10 elevado a 7 vezes 10 a menos 2. Vou fazer assim só para você entender todo o processo. O que eu fiz, ó? Separei a parte que não é potência de 10 da parte que é potência de 10. Porque aí a gente vai fazer essas contas separadinhos aqui. Então, ó, 7 vezes 1,5 dá 10,5. 10 elevado a 7 vezes 10 a menos 2, vou somar os expoentes. Vai ficar 10 elevado a 5. Mas cuidado com uma coisa aqui, ó. Isso aqui não é notação científica. Para ser notação científica, a vírgula deveria estar aqui. Então, o que você vai fazer? Ó, você vai reescrever isso. O 10,5 é a mesma coisa que 1,05 vezes 10. Ó, quando eu multiplico por 10, a vírgula desloca. É a mesma coisa. Eu não sei a mesma coisa, por que eu tenho que fazer de novo? Porque a regra da notação científica é essa. Eu só posso ter um dígito aqui. E aqui eu estava com 2. Então, eu vou ter que mexer. O que eu estou mexendo na verdade? Ó, ao invés de escrever 10,5, eu vou escrever 1,05 vezes 10 vezes o 10 à quinta que já estava lá. E aí eu vou ter que juntar esses dois aqui. 1,05 vezes, aqui não tem nada, é 1, 10 à sexta. Um pouquinho mais trabalhoso, mas a ideia é a mesma. Sempre transformar para notação científica. Na hora que a gente multiplicou ali, ele saiu da notação científica. A gente volta para a notação. O que é a notação? Uma casa só antes da vírgula, somente um dígito na parte inteira e a parte de potência. Tá? Potência sempre de base 10. Vamos seguindo aqui. Ó, a minha vírgula vai ter que entrar aqui. 4,62. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vezes 10 à sexta. A minha vírgula vai ter que vir para cá, ó. 5 vezes 10 elevado a 3. Menos 3, na verdade, porque a gente está andando com a vírgula. Quando eu faço isso, ó, eu vou fazer 4,62 vezes 5. Vou colar aqui que eu já tinha feito essa conta antes. Ó, 4,62 vezes 5, vezes 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a menos 3. Quando eu faço essa continha aqui, deixa eu só melhorar meu espaço. Aí no seu pet faz direitinho com capricho, tá? Tem espaço aí. Aqui para mim fica ruim, porque eu não tenho tantos recursos, mas faz bonitinho aí no seu pet. Quando eu faço isso aqui, ó, 4,62 vezes 5, eu tenho aqui, eu já fiz essa continha, vai dar 23,1. E o 10 à sexta vezes 10 a menos 3 dá 10 ao cubo. Olha, eu fiz, porém, não ficou em notação científica ainda. Por que não? Porque para ser notação científica, ó, aqui eu só posso ter um dígito e eu tenho 2. Como é que a gente resolve isso? Vai lá no seu rascunho, ó, 23,1. Eu quero que fique 2,31. Mas eu não posso simplesmente, da minha cabeça, deslocar essa vírgula, não. Para compensar, eu vou ter que multiplicar por 10. Eu desloquei uma casa, eu multiplico por 10. 0. Ou seja, para eu reescrever aqui, como é que fica? Ó, 2,31. Vai ficar emboladinho aqui, espero que você entenda. Vezes 10 ao cubo. Quando a gente faz isso, ó, pode juntar esses dois. Então, 2,31 vezes 10
elevado a 4. E para finalizar, nossa última aqui dessa parte, 0, olha essa quantidade de zeros aqui. O que é isso? Ó, vai ser o 6, eu vou fazer aqui embaixo para não embolar com as demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 13. Cuidado que é número decimal, número com vírgula. Vezes, aqui ó, a vírgula tá aqui, vai ter que passar para cá. 1,25 vezes 10 a menos 2. Essa vai ser a nossa ideia. Que continha que a gente vai fazer aqui, então, ó? 6 vezes 1,25, que dá 7,25. Vezes 10, deixa eu fazer direitinho. A pressa da prof, ó, já tenho prática, eu esqueço de fazer o passo a passo. Mas a minha dica para quem está aprendendo é realmente fazer o passo a passo, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Aqui, 6 vezes 1,25 dá 7,5. E 10 a menos 13 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 15. Eu somo os expoentes. Aqui eu já fiquei com a notação científica. Um dígito só antes da vírgula. Então, a gente já tem a nossa resposta certa aqui. Joia? Seguindo, ainda tem mais exercícios. A questão 9, ele fala assim, a massa da Terra é aproximadamente, nem sei ler esse valor aqui, ó, quantidade de quilos que tem. Escreva esse número em notação científica. O que você tem que lembrar sempre, ó, 5, só posso ter um dígito antes da vírgula. 9, 7, 3, 6. Essa vai ser a nossa ideia. Vezes 10 elevado a alguma coisa. Quantas coisas que a gente tem, ó? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, vezes 10 elevado a 24. Nossa, professor, é simples, né? É simples, tá? Assusta um pouco porque é um número muito grande. Mas para você não precisar escrever aí, observa que a gente escreveu o 0 20 vezes. Para você não precisar escrever o 0 20 vezes, a gente usa a notação científica. Seguindo, questão 10. A distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E a distância média de Marte ao Sol é de aproximadamente 230 milhões de quilômetros. Calcule a distância média entre a Terra e Marte. O que ele está falando, ó, vamos imaginar aqui a ideia. O que ele está falando, o Sol está aqui, ó. Nossa Senhora. Zero talento para o desenho. Mas finge aqui, ó, meu Sol está aqui. O que ele está falando que é a distância da Terra ao Sol, então vamos imaginar a Terra aqui, ó. Essa aqui é a Terra. É de 150 milhões de quilômetros. E a distância média do Sol até Marte, vou colocar aqui, é de 200, do Sol até Marte, ó, de 230 milhões de quilômetros. É isso que ele está falando. Ele está pedindo para a gente essa distância aqui, ó, de Marte até a Terra. Essa distância aqui é só a gente fazer, ó, o 230 menos 150. 230 menos 150, 80. Porém, ó, eu diminuí os zeros ali para facilitar a minha conta. Na verdade, são 80 milhões de quilômetros. 80 milhões de quilômetros. Acabou os zeros aqui. O que significa isso? Ó? É o 8 vezes 10 elevado a 7, porque eu tenho 7 zeros. Essa vai ser a minha notação científica, tá? Essa vai ser a minha resposta correta aqui. Vamos seguindo. O tamanho aproximado de um átomo de ouro é bem pequenininho aí, nem consigo ler esse número. Escreva esse número em notação científica, ó. Agora é número com vírgula. O que a gente tem que lembrar? Que a gente pode ter uma casa só antes da vírgula. Então, vai ser o 1,66. Essa vai ser a nossa ideia. Vezes 10 elevado a alguém, negativo, porque é número decimal, número com vírgula, ó. 3, 6, 9, 10. Então, 1,66 vezes 10 é menos 10. Essa vai ser a nossa notação científica.
E para finalizar essa semana, uma determinada célula humana tem aproximadamente 40 micrômetros. Ele deu a representação ali em metros, 0,00004 metros. E uma determinada célula vegetal mede aproximadamente 100 micrômetros, ou seja, 0,0001 metros. Escreva o tamanho da célula humana e da célula vegetal em notação científica e responda: qual das duas células é maior? A gente nem precisa preocupar com escrever na notação científica para entender isso. Ó, é a mesma unidade, uma mede 100 e a outra vale 40, então a maior é a que vale 100, né? Nesse caso aqui é a célula vegetal. Qual expoente de base 10 é maior? Agora sim, ó, 0,1234 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4 zeros. 4. Quando eu vou transformar isso para notação científica, vai ficar 4, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 a menos 5. E a outra, ó, 0,0001. O que significa isso em notação científica? Ó, 1, 4 casas aqui, 10 a menos 4. E aí ele fala assim, qual expoente da base 10 é o maior? Cuidado que quando a gente está trabalhando com números negativos, ó, eu tenho aqui 0, 1, 2 e assim por diante. Para cá eu tenho, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. É maior quem está mais à direita. Minha tela aqui vai ao contrário, ó. Quem está mais à direita. Quem tiver aqui é o maior, tá? Então, quem é maior aqui, ó? O maior expoente vai ser o 10 elevado a menos 4. Ele está perguntando o maior expoente mesmo. Então, o maior, ó, é o menos 4. Escreva uma conclusão que você tenha observado, considerando as respostas das letras A e B acima. O que ele quer aqui? O que ele quer para você explorar? Para você falar que quanto maior o expoente negativo, menor o número é. Mas aí eu vou deixar para você responder com as suas palavras. Relaciona isso. Por exemplo, ó, a célula humana tem a potência de base 10 dela é 10 elevado a menos 5, enquanto da célula vegetal é 10 a menos 4. O menos 4, quanto maior é o expoente negativo, maior é o tamanho da célula. Vai justificando aí com as suas palavras. Joia? Eu termino por aqui. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.